O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, entramos na beleza do tempo pascal. A igreja, na sua coloração litúrgica, vai nos ajudando a fazer a experiência de compreender que há um processo de graça da passagem do branco para o vermelho. A continuidade da vivência desse mistério do ressuscitado vai despertando homens corajosos para ajudar-nos a compreender que o martírio é consequência do amor. Por isso, há 3 palavras que nos conduzem ao itinerário mais profundo neste dia. Ontem, a palavra de movimento como um verbo permanecer. A capacidade de estarmos diante de Deus sem deixarmos a nossa cruz. Permanece com Ele sem dormir. Sem sairmos da seiva que nos alimenta. E hoje, 2 palavras complementam o permanecer. A experiência de quem no caminho encontra sentido para não abandonar neste processo aquilo que Deus vem pedindo como uma exigência. Em síntese, foi esse processo que os mártires fizeram. Permaneceram no caminho, fazendo uma profunda experiência de fé. Padre, como traduzir? Me vem sempre uma historinha para ajudá-los. Uma mãe recebe a chamada de um filho, dizendo que naquele dia estava muito angustiado, porque tinha perdido todas as suas ações e próprio emocionalmente se desmoronou. A mãe pede ao filho que venha à casa. E quando o filho chega, a mãe encontra o desespero do coração daquele filho. A mãe olha como se encontra emocionalmente o seu filho e vai ao armário e toma uma fotografia do seu pai e apresenta a este filho. E este filho pergunta: mãe, por que a senhora me apresenta esta fotografia? Meu filho, este dia em que tirei essa fotografia foi um dia em que seu pai tudo perdeu. Foi em um momento da nossa vida em que nós zeramos tudo. Tudo que o seu pai tinha foi roubado. Mas uma coisa me chamou a atenção. Naquele dia, o seu pai repetiu tudo o que ele já fazia. Dobrou os joelhos e permaneceu a noite toda em oração.
Mãe, e o que isto significa? Meu filho, seu pai, quando tudo perdeu, em nada se desesperou. Porque no caminho da vida ele foi aprendendo que sem a fé, ele não daria sentido diante dos momentos difíceis. E você não aprendeu. Porque hoje tu passas pelo mesmo que teu pai passou, e o teu coração se desespera. O teu coração ofende a Deus. O teu coração tudo deseja abandonar. Por isso eu te mostro a fotografia do teu pai para que tu lembres. Quando tu aprenderes a dobrar o joelho, estes momentos não tirarão a tua paz. É o caminho que nós estamos vivendo diante da palavra de Deus. Tomé, precede Jesus com esta pergunta. Qual é o caminho? Nós não sabemos. E Jesus inicia o evangelho de hoje nos apresentando que eu sou o caminho. O caminho de Deus na nossa história, o caminho de Deus na nossa vida, o caminho de Deus é como esta mãe faz o exercício para este filho. Olha aqueles que te precedem, olha aqueles que na fé deixaram ser provados, olha aqueles que na fé derramaram o seu próprio sangue. E tu, diante do momento em que no caminho és provado, te desespera, te angustias, queres jogar tudo para o alto. Por isso que nós vamos compreendendo que essa perspectiva tão forte que Filipe nos apresenta hoje, Filipe antes nos surpreende, na multiplicação dos pães, é Filipe que chega a Jesus e diz, nós não temos como alimentar essa multidão. Olha a carência da experiência de Deus no caminho de Filipe. Olha como aquele coração desse grande apóstolo foi trabalhado na confiança e na providência. O que Filipe experimentava diante de Jesus, eu ainda não acredito naquilo que tu podes fazer. Como será possível alimentar essa multidão? E nosso Senhor mostra a Filipe, basta que tu percebas que eu estou contigo, que eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou a providência, eu sou o sustento. Quantas vezes nós nos desesperamos porque amanhã vai nos faltar e deixamos de viver a providência do hoje, quando Ele na verdade não nos deixa faltar. É no hoje que Ele nos concede, é no hoje que Ele nos alimenta, é agora que Ele se apresenta, é neste momento que Ele faz caminho conosco. Foi isso que aquela mãe fez aquele filho fazer memória. Lembra do teu pai nos tempos difíceis? Aonde o teu pai encontrava força? Em que situações o teu pai a Deus se apegava? No joelho dobrado e diante de Jesus? Não é a prova, não é aquilo que tudo me tiraram, não é aquilo que humanamente tudo perdi, é aquilo que já conquistei como tesouro dentro do meu coração. Quando nós conquistamos uma fé que não é levada pelo vento, quando nós conquistamos uma experiência de Deus que fala-nos no tormento, quando nós experimentamos um Deus que, independente da ventania ou da tempestade, permanece aceso, vivo, forte, não nos derruba, não nos sacode, nos enche de desejo de continuar dando a vida. Filipe foi compreender depois, quando crucificado, quando apedrejado, o que significava ter dito a Jesus, não sei como alimentar esse povo, ou então mostra-nos o Pai. Porque se ele não tivesse experimentado a profundidade de um Deus que se revela em misericórdia, ele não derramaria o próprio sangue como aquele que ele experimentou. Mas nós não podemos viver, meus irmãos e minhas irmãs, com essa dúvida dentro do coração. Nós não podemos viver insistentemente pedindo a Jesus, mostra-nos um rosto, se nós já o experimentamos. Nós não podemos viver todos os dias deixando que qualquer vento, qualquer palavra, qualquer crença, qualquer fraqueza de fé, tire o meu coração da certeza de que eu não preciso tão somente ver, eu necessito experimentar. Nós temos esse desejo de querer ver para crer. E quando nós perdemos muito tempo querendo ver aquilo que Jesus vai fazer, nós não experimentamos aquilo que Ele está fazendo. E por isso caminho não se constrói tão somente com uma máquina,
quando olhamos as bonitas montanhas e as erosões que são feitas para passar um túnel ou uma nova estrada, passa por dor, passa por experiência de sair em si mesmo, passa por um momento de deixar a máquina, rasgar o próprio coração, como aquele filho dizia: mãe, hoje eu choro, mãe, hoje eu me desespero, porque talvez eu compreendo que o meu pai tinha fé no caminho para suportar a dor de ter tudo perdido. Me falta Deus ainda para dar sentido, que no momento que Ele passa para abrir um novo caminho, no momento que a lança chega para me despertar para a vida, no momento em que todos os dias eu passo por um tipo de martírio, me falta Deus para sentir que é Ele me provando no caminho, é Ele me falando no caminho, é Ele fazendo um caminho novo dentro de mim, é Ele abrindo um acesso que me dê sentido. Você vai perder tudo, mas vai ganhando a mim. É esse mistério que o Marte vai despertando em nós, essa capacidade de vez em quando irmos até a nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria, e dizer: mãe, eu tenho tudo perdido, revela-me o rosto do teu filho, para que eu possa ter a coragem de fazer a memória que ele morreu por mim, que ele me amou e que ele profundamente ainda me ama. Mãe, dá-me a coragem de desprender de tantos bens e da minha própria vida, aquela que ainda sou tão apegado e não quero perder. No diálogo do filho com aquela mãe, nós encontramos o nosso diálogo com a Virgem Maria, porque somente quem se desprende da própria vida pode ter a capacidade de morrer tal qual Jesus morreu. E por isso nós contemplamos hoje duas almas grandes, duas colunas das grandes colunas da igreja, que nos apresenta que o fim da nossa vida, seja ela jovem, seja ela na tenra idade, é sempre marcada por esse desejo de ter descoberto: eu preciso ir ao encontro da mãe e dizer a ela: revela-me algo que me faça compreender que é tempo de me perder para ganhar dentro do teu filho. Por isso nós contemplamos de um lado Filipe, que morre pela tradição, crucificado e apedrejado, e vamos encontrando outros sinais, como o de Tiago, que é lançado de cima do templo. Quando Tiago é lançado de cima do templo e cai, ferozmente, com pauladas na cabeça, danificam o cérebro de Tiago. Mas não tocam no coração destes homens. O espaço mais sagrado, onde eles foram conquistados e alimentados no caminho, onde a fé foi um processo tão profundo, não foi tocado. A um feriram profundamente e mataram apedrejado. A outro, numa queda e empauladas na cabeça, mas não feriram o espaço mais sagrado, que era o encontro desse Jesus com eles no coração. Vamos pedir hoje essa graça que muitas das vezes nos passa despercebido. Nós queremos anunciar esse evangelho sem termos abraçado de fato a escola do discípulo de Jesus. Será que caminharemos como sacerdotes, religiosos, casais, jovens, leigos engajados, sem nunca termos experimentado Jesus? Que Deus nos livre dessa fraqueza, de falarmos de Jesus, de pregarmos Jesus, mas nunca termos o experimentado. Porque o que salva Filipe no final não foi ter perguntado como vamos alimentar, ou mostra-nos o Pai. Foi ter se abandonado para que o próprio Cristo o experimentasse no martírio. Por isso hoje o Cristo quer nos experimentar. A espiritualidade fala do martírio branco. Aquele suor que eu derramo para perdoar. Aquele suor que eu derramo para amar. Aquele suor que eu derramo na vida de oração para santificar o meu coração. Talvez seja o martírio pelo qual hoje o Senhor quer nos falar. Não nos cansemos de nos colocar de joelhos, para que não somente a nossa razão pergunte quem é Deus, ou manifeste o desejo de saber quem é Deus, mas que de joelhos dobrados, mais perto de escutar o coração, nós tenhamos a coragem de experimentá-lo. Não tão somente por sentimentalismo, não. Para a queda da nossa razão. Porque alguém de joelhos reconhece que não existe mais distância entre a mente e o coração. O joelho nos aproxima destes dois espaços,
da mente e do coração. Inclinados, nós experimentamos com maior força que damos a vida não por uma lógica, derramamos o nosso sangue por uma experiência. É joelho dobrado, é coração entregue e é mente confiante. Por isso, o experimentamos, permanecendo no caminho e acreditando que tudo aquilo que passamos tem uma razão. Aprendermos a dar a nossa vida àquele que nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.